E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula de resolução de exercícios de circuitos RL e circuitos RL. Bom, vamos começar resolvendo problemas de avaliação 7.2. Vamos começar lendo o enunciado e depois a gente vai entender um pouco como é que a gente vai proceder para resolver esse exercício. Bom, em t igual a zero, a chave no circuito mostrado passa instantaneamente da posição A para a posição B. Letra A, calcule V0 para t maior ou igual a 0 mais. Letra B, qual a porcentagem de energia armazenada no indutor é dissipada no resistor de 4 ohms? Bom, é um circuito RL. A gente tem um indutor, a gente tem diversos resistores, mas a gente vai poder substituir todos esses resistores por um único resistor equivalente. A gente quer saber qual é a tensão, qual é a queda de tensão, qual é a diferença de tensão entre os terminais do resistor de 10 ohms, já que a gente quer descobrir quem é essa tensão V0. A gente pode descobrir isso fazendo V igual a RI. A gente quer saber qual é a energia que vai ser dissipada no resistor de 4 ohms. Então, a gente vai precisar descobrir uma fórmula para potência, a gente vai ter que encontrar qual é a fórmula da potência nesse resistor e integrar essa fórmula da potência no intervalo que a gente quer. Então, vai ser de 0 até infinito, para a gente saber qual foi a energia dissipada aqui nesse resistor. Uma das formas da gente encontrar a fórmula da potência vai ser usar aquela fórmula de potência para resistores que nos diz que P é igual a RI ao quadrado. Se a gente quer saber qual é a corrente aqui nesse resistor e a gente também quer saber qual é a corrente aqui nesse resistor de 10 ohms, uma coisa que a gente pode fazer é descobrir qual é a corrente aqui nesse indutor. Lembrando que nos indutores a gente não vai ter uma variação abrupta de corrente. A gente pode ter uma variação abrupta de tensão. Inclusive, por isso, a gente vai encontrar quem é T maior ou igual a 0 mais. Porque a gente vai ter uma mudança abrupta de tensão quando a gente comutar a chave, né? Então, de 0 menos para 0 mais, essa tensão pode não ser igual. Mas a corrente, ela sempre vai variar, ela nunca vai variar de forma abrupta. Então, vamos descobrir quem é essa corrente para o indutor e depois a gente pode usar o divisor de corrente para descobrir qual é a corrente em cada um desses jogos. Então, vamos lá. Bom, como a gente já viu no slide anterior, a gente quer descobrir primeiro quem é essa corrente que passa pelo indutor. Para descobrir quem é essa corrente, vamos usar aquela fórmula geral que a gente viu lá no final, no resumão, nas considerações finais da parte teórica sobre essa disciplina. Então, a gente vai ter aqui uma variável x, que o valor dela vai ser igual ao valor inicial menos o valor final vezes e elevado a menos t dividido por tal mais o valor final. Então, a gente precisa descobrir quem é o valor inicial, quem é o valor final e quem é tal. E para descobrir quem é tal, a gente vai precisar descobrir quem é o resistor equivalente nessa configuração. Vamos começar descobrindo quem é o valor inicial. Bom, para descobrir quem é o valor inicial, a gente está falando de indutores, a gente não vai ter mudança abrupta de corrente. O valor inicial, após a comutação, é igual ao valor antes da gente comutar a chave, considerando que essa chave já vai estar na posição A há um longo tempo e todas as tensões e todas as correntes vão ser constantes nesse circuito. Então, quando a gente está com essa chave na posição A, depois de um longo tempo, e a gente está considerando que já se passou um longo tempo, esse indutor está funcionando como um curto-circuito. Se ele está funcionando como um curto-circuito, o resistor 4 está curto-circuitado, já que ele está em paralelo com esse indutor. Toda corrente que sai dessa fonte, ela vai chegar aqui e vai se dividir entre o resistor de 10 ohms e esse resistor de 6 ohms. Então, a gente quer saber qual é essa corrente que vai passar pelo resistor de 6 ohms, já que essa vai ser a corrente que vai passar pelo indutor. Para a gente fazer isso, a gente pode usar a fórmula de divisor de corrente para quando a gente tem só duas resistências em paralelo. Então, a gente vai dizer que a corrente inicial, I0, eu chamei essa corrente que passa pelo indutor
de I0, então a gente vai ter que I0 no tempo zero é igual a 6,4, que é o valor da fonte, multiplicado por 10, que é o valor da outra resistência, da resistência no outro ramo, dividido pelo somatório das resistências nos dois ramos. Então, 6,4 vezes 10 dividido por 16, que é igual a 4 amperes. E vamos observar que essa corrente está fluindo de cima para baixo no indutor. Já que ele está saindo da fonte nesse sentido, ele vai circular a malha, ele vai passar nesse sentido de cima para baixo no indutor. E qual é o valor final? Bom, vamos apagar um pouquinho essas linhas. O valor final vai ser depois que a gente tiver comutado a chave e depois que já tiver passado um longo tempo e todas as correntes e tensões forem constantes. Se a gente olhar para cá, quando essa chave vai para B, a gente vai ficar só com essa parte aqui do circuito. Então, a gente só tem resistores e o indutor. Então, toda a energia que tinha sido acumulada no indutor, quando a fonte ainda estava ligada nesse circuito, vai ser dissipada no restante, vai ser dissipada nos resistores. Então, esse indutor vai ceder toda a energia que ele armazenou para os indutores que vão dissipar essa energia. E no final, não vai ter mais energia armazenada no indutor. E a corrente no indutor no final vai ser igual a zero. Então, I de zero, quando t tende ao infinito, vai ser igual a zero. Legal. Agora falta só a gente descobrir quem é tal. Então, vamos descobrir quem é a resistência equivalente. Bom, a gente tem o indutor aqui. Em paralelo com o indutor, a gente tem esse resistor de 4 ohms. E a gente também tem aqui em paralelo esse equivalente dessas duas resistências em série. Então, 6 mais 10. Então, a gente vai ter 6 mais 10 em paralelo com 4. A gente pode fazer 6 mais 10 vezes 4 dividido por 6 mais 10 mais 4, que a gente vai encontrar 3,2 ohms. E tal para circuitos RL é igual a L dividido por R, como L é igual a 0,32 Henrys, a gente tem 0,32 dividido por 3,2, que isso resulta em 0,1. Então, vamos lá montar a nossa equação para I0 de t. A gente vai ter o valor inicial menos o valor final multiplicado por E elevado a menos t sobre tal, e isso vai dar, e assim, mais o valor final, que é zero, né? E isso vai dar I0 de t igual a 4 vezes E elevado a menos 10t volts para t maior ou igual a zero. T maior ou igual a zero, porque 0 menos ou 0 mais vai ser igual, já que a gente está falando de corrente em um indutor, e a corrente não vai mudar de forma abrupta. E para descobrir quem é V0, a gente vai ter que saber também quem é a corrente que vai passar pelo resistor de 10 ohms. Então, vou apagar mais um pouquinho de linha aqui em cima outra vez. Bom, se a gente tem essa corrente I0 passando de cima para baixo no indutor, a gente vai ter essa corrente entrando nesse nó e saindo do nó, se dividindo, passando uma parcela por esse resistor de 4 ohms e a outra parcela por esse ramo que tem o resistor de 10 e o resistor de 6. Então, a gente quer saber quem é essa corrente que passa pelos resistores de 10 ohms e 6 ohms. A gente pode usar o divisor de corrente mais uma vez. E aí, para achar quem é V0, a gente vai fazer a resistência vezes a corrente que passa por esse ramo. E aqui, a gente pode observar que essa corrente está passando de baixo para cima nesse resistor de 10 ohms. Então, ela está indo no sentido de elevação de V0, de acordo com essa marcação de V0 que a gente tem aqui na imagem. Então, a gente vai fazer V igual a menos R vezes I. Então, vamos lá. V0 de t vai ser igual a menos, a gente colocou aqui o sinal de menos, vezes o valor de R, que é 10, vezes, e aí a gente vai colocar quem é o valor, quem é essa equação da corrente no indutor, que é 4 vezes E elevado a menos 10t, e aí a gente vai ter que encontrar qual é a parcela dessa corrente que vai passar no ramo que tem a resistência de 10 ohms. Para isso, a gente vai pegar a resistência do resistor no outro ramo, que é a 4,
e a gente vai dividir pelo somatório das resistências. Então, a resistência de 10 ohms e de 6 ohms de um ramo e a de 4 ohms do outro ramo. E a gente vai encontrar que V0 de t é igual a menos 8 elevado a menos 10t volts para t maior ou igual a 0 mais. Agora que a gente fez a letra A, vamos lá para a letra B. Qual a porcentagem da energia armazenada no indutor é dissipada do resistor de 4 ohms? Então, a gente vai precisar saber quem é a corrente que vai passar aqui por esse resistor de 4 ohms. A gente tem essa corrente que a gente tinha chamado de zero, passando de cima para baixo desse resistor. Como a gente já disse, essa corrente vai se dividir, passar parte nesse ramo e parte nesse outro ramo. Ela vai estar passando de baixo para cima no resistor de 4 ohms. Então, a gente vai lá pegar a nossa fórmula para I0 de t, que é a corrente no indutor, que a gente encontrou no slide anterior, e vamos achar quem é a corrente no resistor de 4 ohms, que eu vou chamar aqui de I4. Então, vai ser igual a corrente que passa pelo indutor, multiplicado pelo valor da resistência no outro ramo, que é 10 mais 6, dividido por essa resistência, mais a resistência no ramo que a gente quer saber a corrente, então mais 4. Isso vai resultar em I4 de t igual a 3,2 elevado a menos 10t amperes para t maior ou igual a 0. T maior ou igual a 0 mais. Lembrando que só no indutor que a gente pode falar que a corrente não tem uma variação abrupta. No resistor, essa corrente pode ter uma variação abrupta de valor. E aí, para descobrir quem é a potência desse resistor de 4 ohms, que eu vou chamar aqui de P4, a gente vai ter P4, T igual ao valor da resistência, que é 4, vezes a corrente ao quadrado. Então, a corrente ao quadrado, a gente encontrou a fórmula aqui, a gente vai pegar essa fórmula da corrente e colocar ao quadrado. Então, a gente vai ter esse valor de potência, que é 40,96 vezes E elevado a menos 20t watts para T maior ou igual a 0 mais. Legal, agora para a gente descobrir quem é a energia, a gente vai ter que integrar essa fórmula da potência de 0 até infinito. Então, a gente vai ver qual é a potência que vai ser dissipada em todo esse intervalo de 0 até infinito. Então, a gente vai integrar essa fórmula e, após integrar essa fórmula, a gente vai ficar com a energia, quando a gente vai de T0 até infinito, que vai ser dissipada nesse resistor, é igual a 40,96 dividido por menos 10 e elevado a menos 10t, substituindo esse t por infinito e zero. E aí a gente vai encontrar que essa energia vai ser igual a menos 2,048, 0 menos 1. 0 porque elevado a um número negativo muito grande é 0, e 1 porque E elevado a 0 é 1. E isso dá 2,048 joules. Tá, só que a gente quer saber qual é a porcentagem da energia armazenada no indutor que é dissipada no resistor de 4 ohms. Então, a gente precisa saber qual é a energia que foi armazenada no indutor. Para isso, a gente vai precisar saber qual era a energia armazenada no indutor antes de ocorrer o chaveamento. Para saber qual é esse valor, a gente precisa saber qual é a corrente que passava por esse indutor antes do chaveamento. A gente já descobriu que essa corrente é igual a 4 amperes. A gente descobriu isso no slide anterior. Então, é só fazer 1/2 da indutância vezes a corrente ao quadrado. Então, a gente vai calcular aqui embaixo quem é o valor desse total de energia armazenada, que é 1/2, vezes o valor da indutância, que é 0,32 Henrys, vezes a corrente ao quadrado. Isso vai dar 2,56. E aí, a gente vai fazer o valor dessa energia dissipada dividido pelo valor da energia total armazenada no indutor. Isso é igual a 0,8. Se é igual a 0,8, então o percentual de energia dissipado no resistor de 4 ohms vai ser igual a 80%. E com isso a gente conclui a nossa letra B.
Bom, nós já resolvemos a letra A, mas eu queria voltar para ela e resolver de uma forma diferente para mostrar que a gente poderia ter encontrado diretamente V0 utilizando também aquela equação que nos diz que uma incógnita x, que é a equação de uma incógnita x, vai ser o valor inicial menos o valor final vezes e elevado a menos t dividido por tal mais o valor final. E aí, tal vai ser o mesmo valor que a gente tinha encontrado, i vai ser o valor inicial de V0 e f, o valor final, vai ser o valor final de V0. Então, primeiro a gente vai encontrar quem é o valor inicial de V0. Para encontrar o valor inicial de V0, vamos descobrir qual é o valor da corrente inicial em V0. A gente consegue saber que a corrente no indutor antes do chaveamento é igual à corrente no indutor após o chaveamento, imediatamente antes e imediatamente após. Então, a gente vai encontrar quem é esse valor inicial dessa corrente no indutor e vamos usar o divisor de corrente para encontrar qual vai ser essa corrente no resistor de 10 ohms, que é a mesma corrente no resistor de 6 ohms, certo? Então, para descobrir quem é essa corrente aqui no indutor, como a gente já tinha falado, que a gente está falando de antes do chaveamento, ela vai ser igual ao valor da fonte multiplicado por 10, que são os 10 ohms, que a gente tinha essa corrente antes, a corrente da fonte sendo dividida para o resistor de 10 ohms e para o resistor de 6 ohms, né? Então, a gente vai multiplicar por 10, que é o valor da resistência no outro ramo, dividido por 10 mais 6. Estou falando mais rápido porque a gente já viu isso no slide anterior, né? Nos slides anteriores. Então, esse vai ser o valor inicial da nossa corrente no indutor, daquela corrente que a gente tinha chamado de I0. Então, esse é I0 de 0. Então, eu tenho o valor inicial dessa corrente no indutor aqui. Então, depois da chave ser comutada, a gente vai ficar só com essa parte do circuito, e aí a gente vai pegar esse valor inicial e vai dividir pelos dois ramos. Então, para dividir pelos dois ramos e descobrir qual parte vai passar por esse ramo que tem o resistor de 10 e o resistor de 6, a gente vai multiplicar pelo valor da resistência no outro ramo, que é 4, dividido pelo somatório da resistência nos dois ramos. Então, a gente tem os 10 ohms, os 6 ohms e os 4 ohms no outro ramo. E aí, a gente vai ficar com menos 0,8 amperes. E aqui eu utilizei esse valor negativo porque eu quero calcular quem é a corrente no sentido da queda de tensão V0. Então, eu estou tentando encontrar quem é essa corrente de cima para baixo aqui nesse resistor. Como a corrente vai passar no indutor de cima para baixo e passar no resistor de baixo para cima, é só eu colocar esse valor de menos que eu coloquei aqui. Então, a gente vai ter esse menos 0,8 amperes. E aí, vamos encontrar quem é V0 inicial. V0 inicial é igual ao valor da corrente inicial multiplicado pelo valor da resistência. Como esse menos 0,8 é de cima para baixo, a gente usou o menos para ter essa corrente de cima para baixo, ele está no sentido da queda de tensão. Se ele está no sentido da queda de tensão, a gente vai usar V igual a R positivo. R é igual a 10, I é o nosso menos 0,8 que a gente calculou aqui. Então, vai ser igual a menos 8 volts. O valor final é igual a 0, já que a gente sabe que o indutor vai se descarregar ao longo do tempo, até o momento que não vai ter mais energia armazenada. Então, quando não tiver mais energia armazenada, não vai ter mais corrente. Se não tem mais corrente no circuito, V igual a RI no resistor, I vai ser 0, V vai ser 0. Então, a gente vai ter que esse V0 no infinito é igual a 0. Resistência equivalente, a gente vai calcular igualzinho eu mostrei no slide anterior. Então, é a mesma fórmula, só copiei e colei para cá. 3,2, a mesma coisa tal. Tal é o mesmo valor, só copiei e colei para cá. E V0, a gente vai montar a nossa equação, olhando para essa equação padrão, né? Então, a gente vai ter o valor inicial, que é menos 0,8, mais menos o valor final, que é 0,
vezes Z elevado a menos T dividido por tal, mais o valor final que é zero. E a gente vai encontrar que V0 de T é menos 8 vezes Z elevado a menos 10T volts para T maior ou igual a zero mais. Exatamente o mesmo valor, a mesma equação que a gente já tinha encontrado na letra A. Bom, agora vamos fazer o problema de avaliação 7.6. Letra A. Determine a expressão para a tensão no resistor de 160 kΩ do circuito mostrado na figura 7.22. Chamamos essa tensão VA e admitimos que a polaridade de referência seja positiva no terminal superior do resistor de 160 kΩ. Letra B. Especifique o intervalo de tempo para o qual a expressão em VA é válida. Bom, então a gente quer descobrir quem é essa tensão, quem é essa diferença de potencial aqui no resistor de 160 kΩ. A gente vai falar que é uma queda do terminal superior para o terminal inferior. A gente vai querer saber quem é essa tensão, qual é a expressão para essa tensão para T maior ou igual a zero. Zero ou zero mais, né? Isso é uma coisa que a gente vai avaliar na letra B. Bom, primeiro, essa chave está na posição 1 e a gente vai considerar que ela está na posição 1 por um longo tempo. Quando a chave estiver na posição 1, o circuito vai ser composto por essa parte aqui. Depois, essa chave vai para a posição B, que é quando a gente vai querer descobrir qual é o valor de VA. E aí, o circuito vai passar a ser composto por essa outra parte aqui. Se a gente quer encontrar uma expressão para VA, a gente pode dizer que VA é um somatório de V0 e da tensão nesse resistor de 8 kΩ. Então, a gente pode descobrir quem é a expressão de V0, depois descobrir qual é a expressão para I0, e tendo a expressão de I0, a gente vai saber quem é cada extensão aqui. Então, vamos lá começar a resolver esse exercício. Então, vamos usar aquela expressão geral para quando a gente tem uma resposta de circuitos RL ou RC, aquela expressão geral que nos diz que a equação para uma incógnita x vai ser igual ao valor inicial dessa incógnita menos o valor final vezes e elevado a menos t dividido por tal mais o valor final. Então, vamos começar descobrindo quem é V0. A gente sabe que num capacitor não existe mudança abrupta de tensão, então a tensão imediatamente antes e imediatamente após o chaveamento vai ser a mesma. Vamos descobrir quem é esse valor inicial. A gente está considerando que essa chave ficou na posição 1 por um longo tempo. Então, quando essa chave estava na posição 1, após um longo tempo da chave na posição 1, todas as tensões e correntes ficam constantes. Se todas as tensões e correntes são constantes, a tensão sobre o capacitor é constante, então não vai ter corrente nesse capacitor, ele não vai ter corrente fluindo entre os terminais desse capacitor. Esse capacitor vai funcionar como um circuito aberto e a tensão sobre esse capacitor vai ser igual à tensão entre os terminais desse resistor de 60 kΩ. Para descobrir qual é essa tensão, a gente só precisa fazer um divisor de tensão, já que esses dois resistores vão estar em série. Se não tem corrente fluindo para o capacitor, toda a corrente que sai da fonte vai passar aqui por esses dois resistores. Esses resistores vão estar em série, a gente vai fazer um divisor de tensão. Então, a gente vai ter que V0 no tempo zero, já que V00 é aquele valor da tensão imediatamente de V0 imediatamente antes da comutação da chave, a gente vai ter que é o valor da fonte de 40 vezes o valor da resistência de 60 dividido pelo somatório das duas resistências, então 20 mais 60. E isso vai dar igual a 30 volts. E a gente precisa do valor final. Então, o valor final é aquele valor para quando t tende a infinito. Aí a gente já vai estar na outra parte do circuito, né? A chave vai estar comutada para a posição 2. E se já vai ter passado um longo tempo, todas as correntes e tensões
também já vão estar constantes. Se todas as tensões vão estar constantes, vai acontecer mais uma vez a mesma coisa. A gente não vai ter corrente fluindo entre os terminais de capacitor. O capacitor vai estar se comportando como um circuito aberto. Então, não vai ter corrente também fluindo aqui nesse resistor de 8 kΩ. Então, a tensão de V0 vai ser igual à tensão entre esse ponto e esse ponto, que é igual à tensão entre esse ponto e esse ponto, que é igual à tensão sobre o resistor de 160 kΩ. Como a gente está fazendo V0 mais positivo em cima e mais negativo embaixo, e a fonte tem o positivo dela para baixo, então a gente vai ter que no resistor de 160, a gente vai ter um valor mais positivo embaixo e mais positivo embaixo, mais negativo em cima. Então, esse valor de V0 vai ser menos 75. A gente vai inverter a polaridade, multiplicar por 160, que é o valor desse resistor, dividido por 160 mais 40. Então, o valor dessa resistência aqui, mais o valor da resistência que está em série com esse resistor. Isso vai ser igual a menos 60 volts. Então, menos 60 volts vai ser o valor final de V0. Para a gente saber qual é o valor de tal, a gente precisa saber qual é o valor da resistência equivalente. Então, vamos limpar um pouco esses rabiscos para a gente olhar para esse circuito. A resistência equivalente vai ser a resistência equivalente quando a gente está olhando do ponto de vista dos terminais deste capacitor. Então, a gente quer saber quem é essa resistência equivalente vista a partir desses nós aqui. Encontrar a resistência equivalente, que é a resistência equivalente de Thevenin, a gente vai curto-circuitar essa fonte. Quando a gente curto-circuita essa fonte, a gente vai ter esses dois resistores, o de 40K e o de 160K, em paralelo, e esses dois resistores em série com o resistor de 8K. Então, a gente vai ter que o REC é igual a 40 vezes 160, dividido por 40 mais 60, mais 8, que é igual a 40 kΩ. E agora que a gente já tem V inicial, que a gente já tem V final, e que a gente já tem o REC, a gente pode montar a nossa equação para V de V0t. Então, V0t vai ser igual ao valor inicial, que é 30, mais o valor final, menos o valor final, que é menos 60. Então, a gente vai ter menos 60, que é mais 60, vezes e elevado a menos t, dividido por tal, sendo que tal, para um circuito RC, é igual a R vezes C. Então, a gente vai ter menos t dividido por C é igual a 0,25 microfarads. A gente pode olhar aqui na imagem, 0,25 microfarads. Então, a gente vai ter aqui 0,25 multiplicado por 10 a menos 6. E R é igual ao nosso REC, o R equivalente, que é 40K. 40K, 40 vezes 10 ao cubo, mais o valor final. Então, mais o valor final. Se o valor final é menos 60, a gente vai ter menos 60. E, arrumando essa equação, a gente vai encontrar que V0 de t 40 e elevado a menos 100t, menos 60 volts. Agora que a gente já tem V0, a gente também quer saber qual é essa tensão aqui no resistor de 8K. A gente vai ter, então, que descobrir quem é essa corrente I0. A corrente que passa no resistor de 8K é a mesma corrente que vai passar pelo nosso capacitor. E essa corrente I0, ela está fluindo de cima para baixo no capacitor. Então, ela está indo na direção da queda de tensão. Então, a equação que vai relacionar tensão e corrente nesse capacitor vai ter um valor positivo. Quem é essa equação? A corrente no capacitor é igual ao valor da capacitância vezes a derivada
da tensão entre os terminais desse capacitor vezes dt. Aqui, essa tensão é o nosso V0. Então, vamos derivar a equação de V0 que a gente tinha encontrado. Bom, então a gente vai ter que I0 de t é igual ao valor da capacitância, que é 0,25 microfarads, então 0,25 vezes 10 a menos 6, vezes a derivada da nossa equação de tensão no capacitor. Derivada, a gente vai fazer menos 100 vezes 90 vezes e elevado a menos 100t, derivada da constante é zero. E rearranjando essa equação, a gente vai encontrar que 0 de t é menos 2,25 vezes e elevado a menos 100t microamperes. Bom, agora que a gente já calculou qual é o valor de V0 e qual é o valor de I0, quais são as equações de V0 e de I0, a gente pode falar realmente sobre essa tensão no resistor de 160K, que a gente chamou no enunciado de VA, que é mais positivo em cima e mais negativo embaixo. Então, a elevação que existe desse nó inferior para esse nó superior vai ter que ser essa elevação VA. E ela vai ter que ser igual a essa elevação através desse ramo aqui também, do ramo que tem o capacitor e o resistor, já que esses dois ramos estão em paralelo. Então, a gente pode dizer que essa elevação VA é igual ao somatório da elevação de tensão no capacitor mais a elevação de tensão nesse resistor de 8K. Então, a gente vai poder dizer que VA é igual a V0. Então, a elevação aqui V0 mais essa elevação que eu vou chamar de V8. E quem é V8? V8 vai ser essa elevação aqui. Então, a gente pode calcular como sendo igual a 8K, que é a resistência, o valor da resistência, 8.000, vezes I0. I0 está na direção da queda de tensão, então a gente vai usar V igual a RI positivo, 8.000 vezes I0. Então, a gente vai vir aqui e vai dizer que VA de T é igual à equação de V0, que é 90 vezes E elevado a menos 100T menos 60, mais V8, que V8 é igual a 8K, que é 8.000, multiplicado por essa equação de I0, que é menos 2,25 vezes E elevado a menos 100T, vezes 10 a menos 3, porque essa equação de I0 está em miliamperes. Se a gente rearrumar essa equação, a gente vai achar que VA é igual a menos 90 vezes E elevado a menos 100T menos 60, menos 18E elevado a menos 100T, e, finalmente, que VA de T é igual a 72E elevado a menos 100T menos 60 volts. E para qual intervalo de tempo essa expressão é válida? Bom, então vamos resolver a letra B. Bom, então, como a gente está falando da tensão nos terminais de um resistor, e num resistor pode ocorrer mudança abrupta de tensão, a gente não pode dizer que a tensão antes da chave como está e a tensão depois da chave como está é igual. Então, a gente sabe que essa equação aqui vai ser válida para T maior ou igual a 0 mais e 0 menos. Bom, vamos olhar quem é essa tensão no resistor de 160K antes da chave como está. Então, quando a chave estava na posição 1, essa parte do circuito onde tem o resistor de 160K era composto só por essa região que eu circulei em vermelho. Como esses terminais aqui vão estar abertos, então não vai ter corrente passando no resistor de 8 kΩ. Então, esse resistor aqui
vai estar excluído e a gente vai ter só um divisor de tensão aqui. Então, a tensão sobre o resistor de 160K é igual a... Para descobrir que é essa tensão no resistor de 160K, é só a gente utilizar aquela fórmula do divisor de tensão. Então, a gente pode dizer que a nossa tensão, e lembrando que a gente quer que VA seja mais positivo em cima e mais negativo embaixo. Então, a gente vai usar menos 75, a gente está usando o menos porque a fonte é mais positiva embaixo e mais negativa em cima, multiplicado por 160, que é o valor do nosso resistor, na verdade é 160K, mas como embaixo também vai estar multiplicado por 160 mais 40K, eu já cortei de uma vez esse K. Então, embaixo, 160 mais 40, que é o somatório da resistência dos dois resistores que compõem o nosso divisor de tensão. Isso vai dar igual a menos 60 volts. Então, antes da chave como está, é igual, a tensão é menos 160 volts. Então, a nossa tensão VA, imediatamente antes da chave como está, que é V0 menos, é igual a menos 60 volts. E logo após ela como está, então em V0, VA para o tempo 0 mais, vai ser igual a quanto? Bom, é só a gente pegar essa fórmula de VA e substituir T por 0. Quando a gente substituir T por 0, a gente vai ficar com 72 menos 60, e isso é igual a 12 volts. Ou seja, essa nossa equação, ela só é válida para T maior ou igual a 0 mais. Nosso vídeo de resolução de exercício foi isso, mas a gente ainda tem um vídeo para terminar a teoria sobre resposta a um degrau e resposta natural de um circuito RC e um circuito RL.